Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bia e eu vou começar esse canal hoje. Então eu queria me apresentar para vocês, mas eu fiquei pensando em como que eu poderia fazer isso de uma forma mais legal. Ao invés de ficar falando meu nome, minha cidade, o que eu estudei, quantos anos eu tenho, eu vou trazer para vocês aqui 10 livros que eu li nesses 30 anos e que me fizeram gostar tanto de leitura, porque é o assunto desse canal, pelo menos o principal, que a gente mais vai começar a falar. Combinado? Então vamos lá. O meu primeiro livro, pessoal, se chama Minha Primeira Paixão. Ele é da Helenice Machado com o Pedro Bandeira. Esse livro aqui, ele conta a história de dois adolescentes, pré-adolescentes na verdade. Eles estavam passando pelo começo da puberdade juntos. É mais ou menos aquela história do Eleanor Park, sabe? Só que de uma maneira bem menos movimentada. Esse livro ele explora mais as descobertas mesmo, sabe? Dos corpos, dos sentimentos e de como isso afeta a gente, né? A gente sabe como amadurecer é uma loucura e esse livro aqui fala bastante sobre isso. Ele conta a história da Frida e do Pimpo e eles descobrem aí o seu primeiro amor e é uma coisa muito bonitinha, é um livro muito gostosinho. Esse livro ele já tem 33 anos da primeira publicação. Não sei se existiram novas publicações dele, mas ele é um livro que, assim, ele era das minhas primas e uma vez elas abriram mão de uns livros, sabe? Mandaram pra gente lá em casa e eu e meu irmão, a gente começou a ler. E esse foi o primeiro livro que eu me lembro de ter lido. Na verdade, tem outro, que é Donald e a Bruxa, mas esse eu não encontrei. E esse aqui eu encontrei para comprar, que na verdade eu acabei dando para a biblioteca da escola na época. Mas enfim, consegui comprar esse daqui de novo e ele é um livro que tem muito... Eu tenho muito carinho por ele. Ele é um livro curtinho, tem 86 páginas só. Mas enfim, é um livro que me lembra muito a minha época de criança e o meu primeiro contato com a leitura. E o meu primeiro contato com a leitura foi com livro nacional. Aí vem O Amor Está com Pressa, do Jorge Miguel Marinho. Esse livro aqui, a história dele é a seguinte. A minha mãe, ela é professora, então ela assinava algumas coletâneas. Isso há muito tempo atrás, tá, gente? Ela assinava algumas coletâneas que vinham livros de literatura e vinham livros como conhecimentos gerais. Então, veio um atlas, veio um livro de história. Eu lembro que eu li tanto esse livro, que é o Comendador Magalhães, alguma coisa assim, que eu meio que decorei o Magalhães, pelo menos. Então, assim, vinham muitos livros assim. E um desses livros me fez ter um trauma irracional de um peixe de água doce que se chama jaú. Mas se vocês quiserem saber essa história, eu trago ela no próximo vídeo. Vamos voltar aqui para O Amor Está com Pressa. Esse livro ele tem 3 contos. Já se passa numa fase dos 14, 15 anos, quando esse primeiro sentimento, né, que vem no Minha Primeira Paixão, ele já está um pouco mais maduro, né? Porque a primeira paixão a gente sabe que é uma coisa muito mais carnal, mais emocional, né? E esse aqui não, ele já tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de dor ali, do enigma e essas coisas. Então esse livro aqui, eu perdi a conta de quantas vezes eu li ele, mas foi assim que ele chegou na minha casa e assim, era um livro que minha mãe deixou completamente gelado, mas eu peguei muito amor por ele e trouxe ele para minha casa. Eu fui fazer esse levantamento aqui e me deu vontade de ler todos esses livros de novo. Esse aqui é o grande divisor de águas da minha vida na literatura. Esse aqui, eu ganhei ele no meu aniversário de 15 anos, de uma amiga, e eu tenho até a dedicatória, tudo. Acho super legal. E esse livro aqui, o que acontece? Ele é do Marcos Zucchi. O Marcos Zucchi, ele é o autor da Menina que Roubava Livros, aquele clássico que vai chegar aqui na lista, mas ele tá mais pra frente, porque eu vou contar que a minha história com ele foi um pouco complicada. Esse livro aqui, ele conta a história do Ed Kennedy.
Ele tem 19 anos, ele tem 3 amigos com quem ele convive, eles se encontram para jogar baralho. Desses 3 amigos tem uma menina por quem o Ed é apaixonado. E tudo isso você encontra no primeiro capítulo, tá? Não é spoiler. Mas assim, para um assalto a banco e ele simplesmente para o assalto. Tipo assim, ele não tem uma reação heróica, sabe? Ele simplesmente chega pro ladrão e fala: cara, você não precisa disso, ninguém aqui precisa disso, todo mundo tá atrasado para ir trabalhar, então assim, só vai embora. E aí, esse é o primeiro capítulo, tá, gente? Depois disso, ele começa a receber cartas de baralho pelo correio. E essas cartas de baralho são ases, tá? E nessas cartas de baralho tem endereços. E nesses endereços, se eu não me engano, tem os horários também, tá? Mas nesses endereços ele conhece pessoas e essas pessoas estão passando por situações um pouco delicadas. Então ele começa a ajudar essas pessoas. E o plot dele sempre me pega porque cada vez que eu leio esse livro, que eu também já li incontáveis vezes, mas toda vez que eu leio ele, eu interpreto o plot dele do final de uma forma diferente. Então, assim, eu sou a missionária desse livro, eu faço todo mundo ler ele, mas ele é um livro muito, muito, muito importante para mim, porque ele reacendeu essa fagulha que estava um pouco mais parada aí desde os meus 12 anos. Agora vamos começar com os títulos que são um pouco duvidosos, tá? Esse aqui, muita gente tem resistência, né? Que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse livro aqui foi, eu nem sei se isso ainda acontece, tá, gente? É uma distribuição gratuita do governo do estado de São Paulo de alguns livros e eu tive acesso a esse livro dessa forma. Nossa, 2008 foi publicado isso aqui. Bom, esse livro aqui, a maioria já sabe, a história de Dom Casmurro, né? Mas eu sempre tive uma fascinação do porquê. Sempre tive uma fascinação para saber, para entender o porquê que, né, se torna um clássico. Por que aquilo vira um clássico. Então eu gosto muito desse livro, porque eu tive acesso a ele na minha 8ª série, e ele é um livro muito especial para mim. E mais ou menos na mesma época, a Rede Globo lançou uma minissérie que hoje está disponível no Globoplay, chamada Capitu, que é, para mim, a definição de cinema. Essa minissérie e Hoje é Dia de Maria, na minha cabeça, podem dar as mãos como as melhores produções brasileiras que eu já vi na minha vida. Então, assim, ambas estão disponíveis na Globoplay, e se você ainda não conhece, busque saber, busque assistir, porque maravilhosos. Fotografia, tudo. Agora vamos para um outro livro que também é um pouco impopular. Na verdade é impopular porque ele é desconhecido, mas não porque ele é ruim. Na minha opinião, pelo menos. Fiquei com o Seu Número, da Sophie Kinsella. Esse livro aqui, ele me dá um sentimento muito doloroso no meu coração, porque eu me tornei amiga da Pop Weird, que é a personagem principal desse livro. E eu nunca mais vou ver ela na minha vida. Então, assim, gente, esse livro aqui ele conta a história de uma menina que acabou. É a supremacia do clichê romântico americano. Então, uma menina que acabou de ficar noiva e ela ganhou um Tiffany, para quem não sabe, é um anel de noivado muito cobiçado pelas solteiras de Nova York e redondezas. E ela perdeu o anel e o celular dela ela trocou com um desconhecido. E assim, esse livro aqui ele chegou para mim da seguinte forma. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: leia esse livro. Uma amiga muito querida chegou para mim e falou: leia esse livro porque você está retratada nesse livro. E quando a Pop começou a fazer, com perdão na palavra, as cagadas dela,
eu me enxerguei completamente dentro da história, sabe? É o tipo de coisa que eu viveria tranquilamente. Então, assim, eu tinha na faixa dos meus 22, 23 anos quando eu li esse livro, e ele tem o meu carinho mais especial de todos, tá? E sou muito doída com a Sophie Kinsella, porque ela me entregou a Pop e ela só me deu a Pop por 460 páginas, eu acho. 450, 460 páginas. E depois ela me veio com a Lara Linton, que é uma personagem tão... que é do livro que eu tô lendo agora, Menina de 20. Eu gosto muito mais da Pop. A Pop é muito mais minha amiga. Agora, a gente vai para uma outra amiga minha, que é a Penélope. Penélope Wilhern, ela é uma menina que ela não é nobre, mas ela, como eu posso dizer, ela é de uma família abastada, tá? E aí o que acontece? Ela foi amaldiçoada, porque o tataravô dela fez alguma cagada lá com uma bruxa e ela amaldiçoou a família, que a primeira menina que nascesse ia nascer com um nariz de porco. Enfim, gente, um caos. E a Penélope, ela me trouxe duas mensagens muito importantes, tá? Eu não vou poder falar quais foram, porque senão eu estaria dando spoiler, mas eu gosto muito desse livro e eu gosto muito da adaptação para filme que foi feita dele. Enfim, eu gosto muito, muito, muito da adaptação de filme desse livro. Ele traz realmente a mesma sensação de quando você está lendo, quando você está assistindo o filme. A Christina Ricci, que é, para os antigos, a nossa eterna Wandinha, e para os novos, a professora de herbologia da nova Wandinha. Mas ela faz um papel sensacional e esse filme é incrível. Leiam um livro e assistam um filme. As histórias são extremamente iguais, então você não vai perder nada do conteúdo se consumir só um dos dois, mas eu aconselho você a consumir os dois, porque você precisa ter essa experiência de uma adaptação literária que foi para o cinema e foi bem feito. Vamos agora... Agora o negócio vai começar a descer um pouco, tá? E descer não de nível, mas de sentimento. O negócio vai ficar um pouco mais sombrio, beleza? Começando já com essa pedrada aqui, chamada A Menina que Roubava Livros. A Menina que Roubava Livros, Marcos Usaki, incrível autor de Ed Kennedy no Eu Sou um Mensageiro, também escreveu A Menina que Roubava Livros. E A Menina que Roubava Livros, gente, eu peguei para ler quando foi anunciado que estava sendo produzido o filme. Porque ele já tinha todo um hype e tal, não sei o quê. Eu falei, não, vou ler. Que livro que vai se arrastando no começo. Vai se arrastando. E assim, pode ser só minha percepção, mas no começo eu senti muito ele se arrastar. Aí eu abandonei. E aí, muitos anos depois, acho que, sei lá, papo de uns 6, 7 anos depois, eu falei, não vou mais ter livros abandonados, não vou mais abandonar projetos. Inclusive, esse é um projeto que está há muito tempo parado. Mas eu falei, não vou mais abandonar projetos, vou ler o livro A Menina que Roubava Livros. E no começo eu já fui com um pouco de receio, né? De medo de ter aquela sensação de novo, e eu me surpreendi. Ele foi um livro que me marcou muito, porque eu tenho quase certeza de que foi o primeiro livro que eu chorei lendo. Ele dilacera você,
em um dado momento. Para quem não sabe, esse livro fala sobre o Holocausto, tá? Uma menina que viveu no Holocausto. Então, assim, ele vai nas profundezas da sua alma e engole a sua alma e apaga toda a luz que você enxerga pelo caminho, mas é um livro fundamental, tá? Se eu não me engano, hoje em dia ele faz parte até de lista de redação, de Unicamp, essas coisas. Então, leiam A Menina que Roubava Livros. E, pelo amor de Deus, nunca assistam esse filme. Ele é horrível. Leia o livro. Se concentra no livro. Combinado? Falando em concentrar-se no livro, temos A Garota do Trem. A Garota do Trem, ele veio logo em seguida da Menina que Roubava Livros. E aí o que aconteceu, tá? Eu tava precisando de alguma coisa que me tirasse ali, né, do limbo que eu tinha caído. Mas eu falei, não vou desistir, vou continuar no ritmo. E a Paula Hawkins, quando eu terminei de ler, ela recebeu a autorização de roteirizar toda a minha vida daqui pra frente, se ela quiser. Porque assim, gente, esse livro aqui, ele é muito bom. Na descrição dele, ele se apresenta como um thriller psicológico, mas eu associaria mais ele como um suspense, tá? Ele vai contar a história de 3 mulheres, Rachel, Anna e tem mais uma, a Megan, tá? A gente vai acompanhar essas 3 mulheres durante o livro e a gente não vai entender muito bem o porquê, mas chegando no final a gente vai entender e aí a gente vai ficar chocado, extasiado, abismado, entendeu? Então, assim, é um livro muito legal, mas, tal qual o livro anterior, esqueçam do filme, tá? Agora, continuando nessa leva de tipo, meu Deus do céu, amor, calma, respira um pouco. A gente chega na fase em que a minha vida estava na pandemia, certo? E aí eu não tinha mais nada para fazer, tal qual todo mundo, e eu fui inventar de ler O Morro dos Ventos Viventes. E aí, meus caros amigos, essa aqui é uma edição que é da Dark Side, linda, maravilhosa, perfeita. Se vocês tiverem condições, comprem, porque essa edição é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Mas, aliás, todos os livros da Dark Side. Impossível não gostar de livros da Dark Side, não é mesmo? Mas, a edição que eu li, ela faltava algumas páginas. E para quem já leu esse livro, sabe que ele é uma confusão, ele é parecem 5 pessoas gritando na sua cabeça. Parecem pessoas gritando palavrões e xingando o tempo inteiro na sua cabeça. Só que eu gosto muito. Eu falo que são os meus maluquinhos de estimação. É uma história confusa, é uma história esquisita, é uma história que se você não prestar muita atenção, você vai se perder, porque todo mundo tem nome igual, tá? Ele é muito bom, sabe? A ambientação dele é muito boa. Emily Brontë. Você é tudo, gato. Não sei. Ah, outra coisa. Vou criar uma desavença aqui, eventualmente, nos comentários e você vai me deixar a sua opinião. Mas a minha opinião impopular é que é muito melhor do que Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito eu não li o livro, eu só vi o filme, mas eu já achei a história muito melhor, tá? Discrepante, mas é muito melhor. E o último livro
dessa seleção aqui. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10º não poderia deixar de ser menos ou mais polêmico do que todos os outros já apresentados. Então a gente veio com a quinta onda. Gente, vou contar a história desse livro para vocês rapidinho, porque eu não sei nem se mudou o ângulo aí para vocês, porque a câmera parou de filmar. Mas enfim, a quinta onda chegou para mim porque eu trabalhava no estúdio de tatuagem como manicure. Não faz sentido para você, mas para a Bia de 25, 26 anos fazia muito. E para todo mundo ao redor dela também. Então ela foi lá e fez. E aí o dono do estúdio, o irmão dele comprou esse livro, leu, não gostou. Deu pro dono do estúdio. O dono do estúdio começou a ler, também não gostou. E o livro foi parar na minha mão. E aí veio a pandemia. Eu li esse livro durante a pandemia. Tem uma passagem no livro em que eles enfrentam também uma pandemia. E esse vírus, as pessoas. E aí, gente, eu entrei num desespero, num pânico, que eu acho que eu passei umas 2 semanas sem ler, mas aí eu voltei, terminei ele. Eu sou apaixonadíssima pelo Evan, que é o crushzinho ali da menina principal. E sobre o filme, a gente combina igual no Meninas Malvadas 2, que foi tudo um delírio coletivo, combinado? E não fala mais sobre isso. Bom, gente, é isso. Esse é o primeiro vídeo no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um projeto muito importante para mim. Então, se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui a sua opinião. Se você já conhecia alguns dos títulos, se você tem uma opinião diferente da minha, tudo bem. Mas eu quero conversar com vocês, eu quero saber de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que mais vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Um beijo, tchau!